Meu caro vestibulando, minha cara vestibulanda, aqui seu professor Guilherme Lemos, da disciplina de Atualidades, curso Humanas em Foco, tá certo? Eu confesso para vocês que durante toda a semana fico com aquela expectativa, esperando um momento para gravar essa aula para vocês. E eu acredito, pelo menos eu espero, que vocês também nutram uma expectativa em torno dos nossos encontros semanais, tipo naquela pergunta, naquela indagação: qual será o tema que o professor Guilherme trabalhará essa semana? Vocês sabem que nós estamos numa corrida, numa maratona. O Exame Nacional do Ensino Médio está muito próximo, então os alunos, é normal, uma carga emocional, uma ansiedade maior, uma expectativa para saber quais temas serão contemplados nessa importante avaliação. E da mesma forma, nós, professores, estamos imbuídos e também muito ansiosos para saber quais serão os temas cobrados pelo Exame Nacional do Ensino Médio. E é por isso que nós tentamos trabalhar os prováveis temas, aqueles temas que nós, sem dúvida alguma, temos as nossas apostas, acreditamos que possa ser contemplado nessa importante avaliação. Então, galera, todo tema agora é vital. Todos os temas trabalhados têm a sua importância, mas agora até o Exame Nacional do Ensino Médio, só temas pancadas. E hoje eu vou trabalhar com vocês as migrações internacionais e o caso Aylan Kurdi, o refugiado sírio, a criança que fez o mundo chorar. Tá certo? Você pode perguntar, professor Guilherme, o Exame Nacional do Ensino Médio é uma prova que geralmente é feita até junho do ano corrente. Como é que eu sei isso? Observando as imagens, os textos, as letras de música, as charges, os infográficos presentes na prova. Quem pegar a avaliação do ano passado vai ver que o mês de referência dessas imagens, desses infográficos, é junho do ano corrente. Então, professor, o senhor quer trabalhar o fenômeno migratório atual, que foi evidenciado recentemente? Bom, galera, migrações é um tema em potencial para qualquer avaliação hoje realizada. E vocês devem concordar comigo que as migrações foram evidenciadas devido à tragédia com a família Kurdi. Mas esses movimentos migratórios atuais são muito anteriores. Vocês sabem que desde 2012, quando o tema da redação do Enem foi a imigração interna, a imigração para o Brasil no século XXI, o tema migrações é recorrente. E vocês devem recordar de uma tragédia, uma outra tragédia que ocorreu ano passado, quando um barco que transportava 500 eritreus da Eritreia, na África, 500 eritreus estavam dentro de uma embarcação atravessando o mar Mediterrâneo. Vocês sabem que esse é um fluxo migratório tradicional. Os africanos que tentam chegar à Europa Ocidental atravessando o mar Mediterrâneo. Tentando chegar aonde, Guilherme, num primeiro momento? Em duas ilhas, ou Lampedusa ou Malta. Chegando nessas ilhas, estão em território europeu. E a embarcação virou. A embarcação virou, se transformando numa grande tumba marinha. E por sinal, um dos relatos dramáticos é de uma mulher que morreu e a mesma ainda estava ligada ao seu filho através do cordão umbilical. O Papa Francisco criou uma expressão chamada globalização da indiferença, porque
Antes da embarcação virar, os passageiros pegaram, desesperados, peças de roupa, colocaram na proa da embarcação e atearam fogo para chamar a atenção dos pescadores italianos que estavam na ilha de Lampedusa. Os pescadores vão ao encontro da embarcação, quando chegam e observam que eram africanos, dão meia volta. O Papa Francisco disse: isso não é a Itália. Esse não é o comportamento digno. Um comportamento desumano. E o Papa Francisco, desde o ano passado, Jorge Mário Bergoglio, diz: estamos diante da maior tragédia humanitária da atualidade. Estamos diante do maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra Mundial. Esse fenômeno migratório, todos sabem, são os deslocamentos humanos. Então, o nosso tema, com muita justiça, migrações internacionais e o caso Aylan Kurdi. Para isso, galera, eu preciso te dar uma fonte, e uma fonte confiável. E eu vou utilizar o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Essa organização, ela está acompanhando os fenômenos migratórios. De acordo com o Acnur, de acordo com as Nações Unidas, em 2013, o número de migrantes já chegava à extraordinária marca dos 232 milhões de habitantes migrantes. Você pode perguntar: Guilherme, esse número é elevado, cara. Exato, porque a definição de migrante das Nações Unidas é uma definição muito abrangente. Para as Nações Unidas, migrante é todo indivíduo que não está vivendo em seu país de origem. Todo indivíduo que não vive em seu país de origem é um migrante. E não importa, galera, o tempo de permanência no país de destino. Pode o migrante estar no país de destino há décadas. O simples fato dele não mais residir, viver em seu país de origem, já o caracteriza como um migrante. Então, galera, de acordo com as Nações Unidas, 232 milhões de migrantes. Guilherme, esse fluxo que o senhor comenta, desencadeado a partir de abril de 2015, soma-se aí quantos migrantes desse total? Dito, 59,2 milhões de migrantes. Esse fluxo migratório atual, principalmente tendo como destino os países da Europa Ocidental. Ok? Galera, vamos pegar os países de repulsão. Eu queria mostrar para vocês hoje as áreas de repulsão, as áreas de saída de emigrantes, tá bom? Galera, a ideia é o seguinte: vocês sabem que existe um fluxo tradicional. Já citei, o fluxo tradicional são de africanos dos países do norte da África que viveram, você se lembra, em 2010, aqueles movimentos insurrecionais, os levantes populares lutando por direitos democráticos e tentando derrubar as ditaduras que vigoravam há décadas nos países do norte da África e também do Oriente Médio. Eu tenho a Primavera Árabe. Então, o primeiro fluxo migratório atual, mas já é um fluxo tradicional, africanos, países ao norte da África e países subsaarianos, ok? Para quem não sabe, essa definição se utiliza como fronteira o deserto do Saara, onde abaixo do deserto do Saara temos o Sahel e os países subsaarianos. Então, africanos do norte do continente e países subsaarianos atravessando o mar Mediterrâneo e tentando chegar à Europa Ocidental. O Israel pode colocar imagens para vocês de embarcações atravessando o mar Mediterrâneo. Galera,
existe uma guarda costeira que atua principalmente no litoral da Itália, chamada Frontex. Só para vocês terem uma ideia, nós estamos em setembro. Desde o início do ano, já são mais de 1.868 corpos resgatados só no mar Mediterrâneo. Digo boiando, mortos. Se você percorrer o mar Mediterrâneo, você vai ver um mar pontilhado de corpos, um cenário desolador. Então, a travessia mar Mediterrâneo. Mas tu sabes que devido a essa fiscalização, por exemplo, na Espanha, nas cidades de Ceuta e Melilla, foram construídas barreiras físicas, muros para impedir a passagem dos imigrantes. Então, novas rotas vão surgindo. Os africanos, lembrem-se, no fluxo migratório atual, eu citei para vocês a Eritreia. É muito comum eritreus também tentarem um caminho a oeste do continente africano. Além de atravessar o mar Mediterrâneo, você pode, a oeste, percorrer o quê? O arquipélago das Canárias. Vocês devem recordar que no oeste da África, entre a África e a Espanha, entre o norte da África e a Espanha, existe o arquipélago das Canárias. E aí você tem, por sinal, dentro aí dos deslocamentos humanos, nós temos vários brasileiros que jogam na Liga de Futsal Espanhola, na ilha de Las Palmas, que faz parte do arquipélago das Canárias. Então, através do arquipélago das Canárias, eu poderia chegar a Portugal e a Espanha, né? Naquele estreitozinho ali de Gibraltar, bordejando ali o estreito de Gibraltar. Então, galera, primeiro fluxo migratório tradicional, mas também atual, nós temos as migrações de africanos cruzando o mar Mediterrâneo. Segundo fluxo, além da África, eu tenho a região que concentra 63% das reservas mundiais de petróleo. Uma região que é conhecida, por sinal, pelos inúmeros conflitos como barril de pólvora. Eu tenho o Oriente Médio. Em especial, eu tenho 3 países que são áreas de repulsão de imigrantes. Eu tenho a Síria, eu tenho o Afeganistão e o Iraque. Guilherme, esses imigrantes, eles possuem direitos de acordo com as Nações Unidas? Sim. De acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas, o migrante que luta pela vida, o migrante que luta para sobreviver e que não é apenas movido por critérios econômicos, é óbvio. A maior parte das migrações ocorrem baseadas em critérios econômicos, a busca por melhores condições de vida, a busca por um posto de trabalho. Mas, além disso, nós temos o migrante que está sofrendo algum tipo de perseguição, seja de natureza política, religiosa, de natureza étnica. Esse camarada, esse migrante que sofre perseguição, ele é intitulado refugiado. E desde a Carta, a Declaração dos Direitos Humanos, até os tratados internacionais sobre os mesmos, essas pessoas têm direitos garantidos. Direito à proteção e a abrigo. Tá certo? Então essas nações têm responsabilidades. Esses países de destino, predominantemente Estados Unidos e Europa Ocidental, têm responsabilidade em relação à situação desses imigrantes. Lembre-se disso, tá bom? Mas, Guilherme, por que é que o senhor está dizendo que os africanos são refugiados? Porque você deve recordar que a Primavera Árabe, os movimentos populares que ocorreram em 2010, deflagraram a queda das ditaduras. Quem não se lembra dos países? Galera, em ordem, porque pode ser um tema também contemplado no Enem. Eu tenho a Tunísia de Zine Ben Ali, onde se iniciou a Primavera Árabe. Eu tenho o Egito de Hosni Mubarak. Eu tenho a Líbia de Muammar Gaddafi. Eu tenho o Iêmen do rei Abdullah Saleh V. Eu tenho a Síria de Bashar al-Assad.
Em todos esses países, a primavera árabe, enfim, foi eclodida. E o que foi que aconteceu, Guilherme? A maioria dos ditadores caíram. Onde é que eu quero chegar? Guilherme, eu recordo que essas ditaduras eram financiadas por países desenvolvidos ou ricos. E queira ou não, essas ditaduras seguravam essas migrações. No sentido que os países, como os da Europa Ocidental, pegavam esses imigrantes e deportavam. E, obviamente, pressionavam essas ditaduras para que diminuíssem o fluxo migratório. A partir do momento que essas ditaduras caem e eu vou ter direitos democráticos, essas pessoas vão prioritariamente ter direitos como o de liberdade de expressão, o direito de ir e vir. E óbvio, uma coisa é a Primavera Árabe ter deflagrado uma luta pela democracia. Outra coisa é essa democracia se efetivar. Condições serem dadas para que essas nações cresçam economicamente e façam com que essas pessoas lá permaneçam. E o que nós temos visto como consequências é o contrário. Essas nações ainda vivem com rivalidades étnicas, com conflitos internos, com a pobreza extrema, com desemprego elevado, com práticas desumanas, como estupros. Ora, se as condições para a consolidação da democracia não foram dadas, essas pessoas não vão permanecer no local de origem, mas não vão. Então, a responsabilidade, em parte, do fluxo migratório atual são das potências ricas, são das potências desenvolvidas. Enfim, eu peço que você analise isso criteriosamente. Mas, Guilherme, na Síria, existe algo mais específico? Existe, galera. Na Síria, nós temos a manutenção do governo de Bashar al-Assad, mas você tem grupos radicais de toda ordem. E um deles, que atua numa cidade síria chamada de Kobani, é o grupo radical sunita Estado Islâmico. Literalmente, muitos sírios estão fugindo com medo de morrer. Não é turismo, galera, é luta pela vida, literalmente. Então, no caso da Síria, eu tenho o contexto da Primavera Árabe, as forças de Bashar al-Assad versus grupos radicais, e eu tenho o grupo radical Estado Islâmico. Caracteriza aí a questão dos refugiados. No Afeganistão, vocês devem recordar que o 11 de setembro de 2001 foi o maior atentado terrorista da história da humanidade, sofrido pelos Estados Unidos, quando 19 sequestradores sauditas, de posse de 4 aviões comerciais, vão lançá-los sobre as 2 torres gêmeas que na época eram o 4º maior edifício do mundo, com 410 andares, eram centros financeiros, o World Trade Center. 2 aviões, um na Torre Norte, outro na Torre Sul. Um terceiro avião, supostamente, colidiu-se à porção oeste do Pentágono, o centro militar estadunidense. E o 4º avião que caiu na mata da Pensilvânia, o voo United 93, iria para o Capitólio norte-americano, uma faculdade de direito que estava abarrotada de alunos. O que Osama Bin Laden queria, ele revela isso 3 meses depois do atentado, era o maior número de vítimas possível. Onde é que eu quero chegar? Em 2001, os Estados Unidos vão contra-atacar após o atentado. Sabiam que a autoria do atentado foi assumida pelo grupo Al-Qaeda, seu líder Osama Bin Laden. O que é que os Estados Unidos vai fazer? No caso do Afeganistão, com autorização do Conselho de Segurança da ONU, formado por Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Os Estados Unidos vão bombardear Cabul, a capital do Afeganistão, tentando desarticular as forças do grupo Al-Qaeda, destruir suas bases,
capturar Osama Bin Laden, que estaria escondido em alguma das cavernas das montanhas afegãs. Entretanto, Osama Bin Laden não foi capturado. Isso só vai ocorrer 10 anos depois. Em maio de 2011, em Abbottabad, no Paquistão, vocês sabem da história. Onde eu quero chegar? A ONU autorizou a intervenção militar norte-americana porque ela também tinha um interesse, que era tirar do poder um regime que feria os direitos humanos, chamado Talibã. Esse grupo Talibã foi tirado do poder. Ora, Guilherme, eu me lembro que quando Barack Obama foi eleito em 2008 e assume em 2009, ele vai prometer a retirada das tropas americanas do Afeganistão e depois do Iraque. Tanto que ele recebe o Prêmio Nobel da Paz por isso. Exatamente. O que é que vai acontecer? O regime talibã luta para retornar ao poder. Então eu tenho as forças afegãs versus o regime talibã. No meio, a população civil, que se vê realizando uma migração forçada, caracterizada como refugiados. E no caso do Iraque? No Iraque eu tenho territórios que fazem parte do califado do Estado Islâmico, mas vocês recordam que o George W. Bush, após o ataque ao Afeganistão, vai criar uma doutrina baseada em ataques preventivos na guerra ao terror, chamada doutrina Bush. Entre outras coisas, ele vai se utilizar de 2 pretextos para atacar uma nação que não teve, isso comprovado, nenhuma relação com o 11 de setembro. Vai atacar a nação soberana do Iraque. Vai depor Saddam Hussein, que é enforcado em 2006 pelo tribunal iraquiano pela morte de 148 xiitas. E os Estados Unidos vão colocar no poder um camarada chamado Hamid Karzai. O que é que vai acontecer? Um governo favorável aos Estados Unidos, já que a guerra é deflagrada no dia 19 de março de 2003. Até hoje, a população iraquiana resiste a essa guerra infundada. Vocês sabem que o Iraque não produzia armas nucleares, isso foi provado e reconhecido pela CIA. Tampouco o Iraque financiava o grupo Al-Qaeda. O que nós sabemos, e todos os professores de geografia e de história dizem o interesse era sobre as reservas de petróleo iraquianas. Qual é a maior prova disso, Guilherme? É que antes da guerra do Iraque, o petróleo iraquiano era estatal. Uma empresa estatal produzia o petróleo, extraía o mesmo. Após a deflagração da guerra, imaginem vocês onde o petróleo está. Nas mãos das multinacionais, a maioria americanas. O petróleo foi privatizado. Então, galera, essa é a prova real. No caso específico do Iraque, Grupo Estado Islâmico e Guerra do Iraque desde março de 2003. Bom, então, galera, falta um fluxo. Eu citei África, lembrando, no caso da África, atravessar o mar Mediterrâneo e o arquipélago das Canárias. No caso específico do Oriente Médio, vocês vão ver que no caso dos sírios, afegãos e iraquianos, eu tenho uma travessia a partir da Turquia do mar Egeu. E está faltando um terceiro fluxo. Esse vocês podem utilizar como diferencial. Ao sul da China existe um país que era chamado de Birmânia. Esse país passou por uma revolução e vai ficar conhecido como Mianmar. Em Mianmar existe uma etnia chamada Rohingya. Essa etnia está sendo perseguida devido a uma guerra civil, um conflito interno que ocorre em Mianmar. Eles têm que atravessar para chegar aos Balcãs e à Europa um golfo, uma reentrância do Oceano Índico na Ásia, que é o Golfo de Bengala, tá certo? Uma reentrância, o Golfo de Bengala. Então, galera, África, Mar Mediterrâneo, Arquipélago das Canárias, Oriente Médio,
Turquia, Mar Egeu, Península dos Balcãs, Europa Ocidental. Mianmar, Golfo de Bengala, Península dos Balcãs, Europa Ocidental. Então tá aqui para vocês os principais fluxos e a travessia, tá certo? Que não se preocupe, eu vou elucidar melhor quando eu falar da família de Aylan Kurdi e da tragédia que comoveu o mundo todo. Essa é a primeira parte, tá certo? É para você ficar com gostinho de quero mais, querer saber um pouco mais das migrações internacionais para fazer bonito no seu Enem, tá certo? Galera, até a próxima, aguarda. Vem a parte 2 das migrações internacionais e o caso Aylan Kurdi. Um cheiro grande do seu professor Guilherme Lemos.